Shalom, shalom, meus amigos. Sou o pastor Paulo Nascimento, do canal Falando de Bíblia, e hoje eu tenho a alegria de receber aqui os meus amigos, pastor Bruno Albino, mestre André Luiz, com o seu livro O Sermão da Felicidade. Essa é a primeira obra de uma trilogia que os meus irmãos estão escrevendo e eu tenho o prazer de recebê-los aqui hoje. Você já conhece o nosso canal? Se inscreve aí, compartilha com alguém, aperta aí o sininho para você ficar atualizado dos nossos vídeos e vamos juntos para esse bate-papo do livro O Sermão da Felicidade, baseado no maior sermão expositivo pregado pelo maior pregador da história, o nosso Mestre Jesus. Os nossos irmãos estão hoje aqui apresentando o seu livro, O Sermão da Felicidade. Meus pastores. Paz do Senhor, pastor Paulo. Prazer estar aqui com os amigos aí que acompanham Falando de Bíblia. Quero agradecer pelo convite, estar aqui falando do livro. E aqui acompanhado do meu amigo, coautor do livro e meu pastor vice-presidente, pastor Bruno Albino. Paz do Senhor, meus irmãos, é uma alegria estar aqui junto com meu amigo, o pastor Paulo. Esse programa aí do YouTube, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, que tem abençoado muitas vidas, muitas pessoas têm sido edificadas. E nós vamos falar aqui junto com o mestre André Luiz sobre esse projeto a qual Deus implantou, plantou, ministrou aos nossos corações. Então, gente, eles são membros da Assembleia de Deus da Gávea, no Rio de Janeiro. São membros da Assembleia de Deus da Gávea, no Rio de Janeiro. Pastor Bruno, mestre André Luiz, trabalham com o ensinamento na sua igreja. Mestre André Luiz, ele tem hoje uma escola chamada Paideia e também um trabalho específico para as mulheres que querem se apresentar com a pregação do Evangelho, que é o projeto Priscila, que é uma área voltada para as irmãs na questão do comportamento, da expressão do seu sermão, começo, meio e fim. São ensinadores e por isso eu tenho a alegria aqui de trazê-los e estar aqui com esse livro da editora Halielos, O Sermão da Felicidade. Meus irmãos, como vocês chegaram ao consenso de escreverem sobre o maior sermão expositivo de Jesus? Amigo Paulo, meus amigos, eu tinha esse projeto já no meu coração, estava pregando uma série de mensagens, dando uma série de estudos sobre o Sermão do Monte. Eu tinha partilhado com o mestre André Luiz sobre esse desejo do meu coração e a proposta era escrever apenas as bem-aventuranças, e conversando com o mestre André Luiz, nos veio o desejo de escrevermos juntos, não apenas sobre as bem-aventuranças, mas escrever uma trilogia sobre os 3 capítulos do Sermão do Monte, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo do número 7. Então, o mestre André Luiz foi lá em casa, fizemos lá um levantamento e Deus foi ministrando ao nosso coração o que deveria ser colocado nessa obra. Amém. Como o pastor Bruno Albino falou, ele estava montando uma série de estudos. A ideia é ser uma palestra de 2 dias, 3 dias, sobre o Sermão do Monte. Eu achei bastante interessante. Como eu trabalho com literatura também, ajudando escritores. Aí eu falei assim, André, dá uma olhada nesse projeto aqui, o que você acha e tal. Eu falei, uma bênção. E depois o Espírito Santo acabou movendo as coisas para que se transformasse num livro, né? Então nós nos reunimos, fizemos ali o cronograma do que seriam os capítulos e nos surpreendemos com a direção que Deus deu no dia, porque a gente não tinha uma ideia de como construir, porque é um tema onde muita gente já escreveu e pela graça de Deus nós conseguimos fazer a obra e tem tido uma repercussão boa, né? As pessoas têm gostado e para a glória de Deus. É interessante a gente perceber que o Sermão da Felicidade, ele parte de um momento em que Jesus está fazendo sua exposição, né, do seu inteirinho de falar ao seu público. E o Evangelho ele é inclusivo, não no termo moderno de hoje. O Evangelho veio para chamar as pessoas e a arte da pregação está encruada para aqueles que se envolvem na obra de Deus.
E eu achei bonito pela questão de que vocês estão falando do maior pregador. Nos nossos púlpitos hoje nós temos muito Moisés, Elias, né, tantos outros personagens, não invalidando. Eu gosto muito do Antigo Testamento. Mas nós somos também parte essencial do Novo Testamento. E eu acredito que essa seja uma ideia muito propícia para esse tempo, que é apresentar a obra de Jesus para os seus. Não é verdade? E aí, como é que foi essa experiência de vocês trocarem essa ideia para construir esse livro? Deu muito trabalho? Foi trabalhoso, porque é uma responsabilidade muito grande você lançar uma obra. A nossa proposta era uma obra que, ao mesmo tempo, falasse com as pessoas que gostam de teologia, que gostam de um aprofundamento, também não fosse uma obra técnica, mas também que falasse com o leigo, falasse com o novo convertido. E, como você disse, essa questão de Jesus ser um pregador foi até a ideia de introdução, onde nós introduzimos o livro falando sobre o sermão de Jesus, né? O que era o sermão de Jesus? Como era o sermão de Jesus? E será que nós, como pregadores, né? E aí digo nós mesmo, com humildade, me colocando, será que nós estamos pregando segundo o modelo de Jesus? Ou será que nós estamos nos desvirtuando desse modelo? E esse foi aí o começo do caminho, né, para os demais capítulos. É um grande desafio nesses tempos que estamos vivendo, meu amigo Paulo, em que a prioridade está muito nas narrativas e não nos ensinamentos de Jesus. Então, a proposta do livro é trazer ciência da felicidade sem a questão da forçação do texto, mas a partir dos ensinamentos do próprio Jesus. Há muitas pessoas que acham que precisam aprender lições da vida apenas com Davi, com Elias, com Josué, e não percebem que com o próprio Jesus é possível aprender lições da vida. Ele está falando de felicidade. Há aspectos espirituais, sim, capítulo 5, bem-aventuranças. Mas há aspectos para esse tempo, como ser feliz, como alcançar a felicidade. É Jesus que está dizendo. Ele inicia o sermão falando sobre felicidade. Ele poderia falar para ser sal, para ser luz. Ele poderia falar sobre eternidade, sobre a sua volta, sobre arrependimento. Mas ele tem prioridade em falar sobre felicidade, questão da vida. Mostrando que não é possível ser feliz sem ter uma vida divorciada da santidade, da piedade e sem quebrar os princípios do Evangelho. Isso é um apontamento muito importante, porque as pessoas elas tendem a desassociar justamente essa questão da sua fala. Ela acredita que a sua felicidade dá liberdade para ela fazer o que ela quer. E ela acredita que já não precisa mais de Cristo, né? Eu tô liberto em Cristo, então eu faço o que eu quero. Eu não sou uma livre agência para fazer o que eu quero. Eu sou um servo de Cristo, eu sou alguém que representa Cristo. Mas vamos lá. Segunda pergunta. Por que os pregadores da atualidade não exploram esse texto que é tão rico? O pastor Bruno Albino pontuou a questão de pregar narrativos, e apesar de saber que a nossa escola pentecostal ela prima por esse tipo de pregação, até pela ideia da história estar acontecendo ali hoje, o Deus de ontem, hoje, de eternamente, mas infelizmente também parte dessa excessiva pregação narrativa se deve ao fato de ser mais simples. Você então pega um fato e aplica. O personagem foi paciente, se aplica paciência. O personagem errou, se aplica desobediência. E o texto de ensino, como é o texto que Jesus está pregando, mas ensinando, ele requer tempo, ele requer dedicação, ele requer cuidado. E até o que você também falou, de certa forma, hoje as mensagens elas são temáticas mesmo sendo textuais. Porque a pessoa vai para o texto não para analisar o contexto. Ela pega um tema, ela encaixa no texto e ela molda o texto para falar do tema que ela colocou ali. Por isso, infelizmente, o Sermão do Monte e outros textos que são muito ricos e espirituais, eles acabam sendo negligenciados, infelizmente. E é uma tristeza enorme esse desprezo a essa mensagem pregada por Jesus.
os pais da igreja, alguns pais da igreja vão dizer que se não tivéssemos o resto da Bíblia, tivéssemos só o Sermão do Monte, teremos instruções suficientes para ter uma vida piedosa, para ter uma vida de um bom esposo, de um bom filho e chegarmos ao céu, de tão rico que é esse sermão, de tão poderoso que é esse sermão. Há pessoas que super idolatram o apóstolo Paulo, a mensagem de Paulo, que são mensagens profundas e belas e doutrinárias, que devemos aplicar para as nossas vidas, mas se fosse percebermos e fazer uma leitura minuciosa do Sermão do Monte, vamos perceber que muito do que Paulo fala, Jesus já havia dito, Jesus já havia propagado, Jesus já havia anunciado. Essa falta de apego ao Evangelho é um grande problema da pregação muito no nosso meio pentecostal. Que é mensagem da salvação, é mensagem de cura, é mensagem de libertação. Se prega muito só para o cotidiano, só para esse tempo. E o Sermão do Monte não é apenas uma mensagem para esse tempo. Jesus fala sobre esse tempo, capítulo 6, porque andeis ansiosos. Ele está dizendo sobre uma preocupação com esse tempo, ele fala sobre esse tempo, mas sempre colocando o meu reino. Busque o meu reino, priorize o meu reino, valorize o meu reino, porque a prioridade é reino de Deus. E nesse evangelho, onde o homem é o centro, a mensagem do reino ela vai perdendo a sua força. Verdade. E a gente acaba, por assim dizer, que muitas vezes o que a gente lê não é de fato o que a gente comunica. Por exemplo, quando Atos dos Apóstolos, Lucas vai fazer a narrativa dizendo que a doutrina dos apóstolos. E os apóstolos aprenderam justamente de Jesus. Jesus deixou todo um padrão já exposto para eles darem sequência, né, naquilo que ele já começou. E eu louvo a Deus porque a gente tem como exemplo máximo a pessoa de Jesus, que é a centralidade do Evangelho. Não existe outra mensagem que não seja a de Jesus como centro para a gente poder pregar. Mestre André, a terceira pergunta para o senhor e para o pastor Bruno, ela é um tanto, acho que aqui seja um tanto mais complicado, mas acredito que os nossos irmãos eles vão nos entender, porque nós estamos falando para pessoas que já lidam com o púlpito e outros que almejam estar no púlpito, né? E aí, sobre a pregação, nós temos o modelo expositivo, temático, textual. O que vocês acham que se adequam mais ao que vive para a pregação? Eu creio que o pregador deve pregar o tipo do sermão bíblico. Acho que essa tem que ser a primeira preocupação dele. O pastor da igreja, eu acredito que o sermão principal dele tem que ser expositivo. Porque o pastor da igreja é o principal responsável por alimentar o rebanho e ele tem tempo, porque você sabe que o sermão expositivo, se você for pegar um capítulo para expor, uma epístola, você provavelmente não consegue terminar um sermão. Talvez você tenha que fazer 2, 3 sermões. Então é praticamente impossível, a não ser que você faça uma série numa igreja, você pregar um texto expositivo longo. Então eu acredito que fazem bem os pastores, por exemplo, que pegam Hebreus e pregam expositivamente o ano todo. Agora, o pregador, como prega em várias igrejas e às vezes recebe temas para pregar, e às vezes é complicado ser meio antiético pregar fora do tema, e às vezes o tema não é um tema expositivo, eu acredito que os 3 tipos de sermões são sermões que funcionam, o temático, o textual e o expositivo. Agora, tem que ser bíblico, né? Não adianta pregar expositivamente e falar um monte de... Posso fazer um desabafo? O meu maior desafio como pregador aqui nas redondezas onde eu moro, da minha cidade, foi quando eu fui convidado na cidade de Niterói para pregar, e o tema foi Judas traiu, Pedro negou, e você vai fazer o quê? E não te dá um texto bíblico. Simplesmente, eles montam uma frase, né? Eu não sei se naquele dia eles tomaram um café muito forte, não sei se acordaram por conta de um pesadelo que sonharam com o arrebatamento da igreja, mas eles tiveram um pensamento como assim em outros lugares também. Eu já vi temas que são difíceis de você abordar porque
quando você olha, você tenta adequar ao texto, trazer uma roupagem bíblica, ela acaba se tornando complicada. Mas alguns temas você tem que ignorar, porque senão você vai falar o que eles não querem ouvir, que o tema não é bíblico. Sim. E como é que fica para vocês que lidam com o ensino, lidar, por exemplo, o pastor Bruno é pastor lá da Gávea, lá, e pastor vice-presidente da Gávea. Como é que é para o senhor, meu pastor, essa questão de o jovem apresenta para o senhor um tema de congresso? Pastor, o nosso congresso para esse ano, eu estou com esse tema aqui, e o senhor, como pastor que vai instruir, está vendo que o camarada está tendo o maior delírio. É sempre trazendo o ponto que eu coloco muito na igreja, coloque um tema, alguns temas que tem muito valor, sem botar o texto. Às vezes eu prefiro botar sem o texto o tema, mas não desse sentido de Judas. Por quê? Se tiver um pregador com um formato parecido, por exemplo, você prega expositivo, mestre André Luiz prega expositivo, eu prego expositivo. Se o tema for junto com o texto, a ideia de todo mundo pregar a mesma coisa é muito grande. A probabilidade de todo mundo falar a mesma coisa durante os 3 dias é muito grande. Às vezes só o tema facilita todo mundo falar dentro do tema e escolher o seu texto. Sobre a questão do formato do sermão, eu acho que o grande problema é a falta da sistemática e a falta da teologia bíblica. Que o cara pode pregar o sermão temático, mas se ele tem uma boa sistemática, uma boa teologia bíblica, ele não vai fazer loucuras, ele não vai pegar apenas a concordância. Ele tem a teologia bíblica, ele vai fazer uma análise bíblica se aquele texto se adequa ao que ele quer aplicar. De igual forma, sistemática, o cara vai pegar a sistemática e vai fazer todo esse levantamento. Então, o formato não faz muita diferença. O grande problema hoje é a falta de uma base teológica. Não tem base teológica. Eu ouvi esses dias a parte dizendo que por que Eva pecou? Aí eu falei, meu Deus, o que vem? Ela comeu fruto. Aí não foi quando comeu fruto. Eu falei, meu pai. Quando tocou. Não foi quando tocou. Eu falei, quando foi? Olhou? Não foi quando olhou. Quando ela pensou. Eu falei, esse cara tem problema de teologia. Porque ele tem um problema de teologia. Ele está dizendo que o pecado existia antes do ato de comer o fruto. Então ele aplicou e a igreja indo. Então o problema está na teologia sistemática, está na teologia... O cara não tem uma noção teológica. Ele pregou a partir da razão, a partir de um raciocínio lógico. O que levou? Aí ele fez o famoso anacronismo. Ele pega uma passagem do Novo e traz para o Gênesis, que se peca com pensamento. Aí ele trouxe lá da fala de Jesus e trouxe para o Gênesis. Então aí está um grande problema. E as pessoas, elas tendem a falar muito mal da teologia hoje, ainda, não sei porquê, dizendo que a teologia é do diabo, que deixa o homem soberbo. Irmão, soberba nós temos para todos os lados, algumas mais aguçadas, outras menos. Tudo é vaidade, como dizia Salomão. Mas eu acredito que o pregador precisa se importar, sim, em ter um bom material, não desvalorizar esse material. Os nossos amigos aqui, na questão do ensino, eu foco nessa tese pela questão de quê? Pela questão de que às vezes o camarada se preocupa com uma boa apresentação, né? Ele quer ter um terno da Armani, um sapato de bico fino alemão, dizer que o sapato dele é da Zara, que a camisa dele é da Dudalina, mas acha caro comprar um livro, pagar R$50 numa obra, investir num curso de seminário. E aí quando você olha para as aberrações que estão acontecendo e você fala biblicamente, os caras acham que você está falando uma coisa que, a maior revelação de todos os tempos. Não, a gente está fazendo um expositivo bíblico. E ser bíblico, como o mestre André Luiz falou aqui, é a nossa maior necessidade para os nossos dias. A gente não precisa inventar, acrescentar, a gente não precisa ficar criando coisas para tentar apoiar a Bíblia. A Bíblia, por si só, já fala. Ponto final. E aí o que eu acho interessante é que, às vezes, a gente tem essa questão de que o desvalor de alguns para quando a gente se posiciona numa questão de expositiva, numa questão... Eu estou tentando ainda, não consigo fazer totalmente o expositivo, ainda sou mais no textual, porque eu vim de um berço batista.
mas eu tenho dificuldades, por exemplo, de enxergar em alguns textos, eu falei aqui no programa passado, os caras conseguem fazer alegoria em cima de alegorese, da própria alegoria. Aí eu fico assim, mas aqui já é uma alegoria, como é que eu vou fazer mais alegoria? E aí eu olho para essa questão hoje e vejo esta necessidade. O que você me diria, meus amigos, meus irmãos? Por que as pessoas ainda têm esse pensamento mesquinho de acreditar que quem estuda ou está querendo mostrar vaidade, soberba, ou é um ato do diabo? É uma ignorância. Assim, parte disso é uma herança que a gente traz, histórica, do pentecostalismo, porque o pentecostalismo é uma fé que só surge no meio dos pobres, no meio dos escravos, no meio dos ignorantes, né? Não é uma fé elitista. E por causa disso sofre muito preconceito, muita oposição, até porque traz a questão dos dons. Então os pentecostais são logo no seu início taxados de louco, gente que não estuda, gente que não... E aí é aquela história, o cara para se defender, ele acaba atacando, né? E aí se criou isso. Por também o pentecostalismo brasileiro, por já ser esse tipo de fé e chegar aqui no Brasil e crescer, porque é um país também sem literatura, sem leitura, sem incentivo. Quando a Assembleia chegou aqui no Brasil, nós tínhamos uma maioria analfabeta, bem analfabeta. Então também se formou essa resistência, né? Esse problema. Você falou sobre teologia, tudo é teologia. O camarada nunca foi na igreja, diz graças a Deus, é uma teologia. Ele só tem que decidir se a teologia dele é boa ou se a teologia dele é ruim. Mas ele tem teologia. Se eu escutar alguém orando, eu não sei se ele é neopentecostal, se ele é pentecostal, se ele é presbiteriano, não sei se ele é adventista. Da forma que ele ora, o que ele falar, eu vou identificar. Então, a pessoa diz assim, eu não gosto de teologia. Você tem uma teologia, só que provavelmente sua teologia é ruim, né? Jesus era um rabi, era um mestre, Paulo era um mestre, houveram outros mestres, e mestre é um ministério. Às vezes as pessoas ficam, perdão de até me alongar nessa resposta agora, as pessoas ficam surpresas, porque às vezes eu coloco lá o cartaz, mestre André Luiz, mas eles não ficam surpresos se você colocar apóstolo. O ministério apostólico é natural, o ministério de mestre não é. Eu digo, gente, o ministério de mestre é bíblico, está escrito lá. E até um dos motivos de eu começar porque eu não sou pastor, eu sou evangelista. Só que hoje eu não evangelizo, eu ensino. Então eu passei a usar isso para mostrar às pessoas que o ministério de mestre ele não necessariamente está associado ao ministério pastoral, né? Então, graças a Deus por programas como o seu, né? Que a gente pode desmistificar isso, né? E também o teólogo também, e o pastor Bruno vai falar agora, ele precisa também de sair um pouquinho do pedestal e falar a língua do povo também, senão fica complicado. Sim, simplificar. Também há uma questão que se torna, como disse o mestre André Luiz, ou Paulo, uma defesa e uma desculpa para o cara que não gosta de estudar, porque todas as vezes que ele vê um pregador dedicado, um mestre, alguém falando no púlpito, denuncia que ele não entrega o que ele deveria entregar, que ele é preguiçoso na sua busca. Então qual é a defesa? Vou atacar, eu me defendo. Eu digo que isso é ruim e eu me defendo para as pessoas continuarem abraçando meu estilo de vida e meu estilo de pregação. Eu tive uma experiência agora há pouco tempo, eu preguei num evento, consagração de um amigo meu, e eu fui na outra semana, eu preguei numa semana, eu gosto muito de ir lá, você conhece o pastor Camilo, consagração top, de oração, preguei numa semana, fui na outra, aí um rapaz veio ao meu encontro e falou, rapaz, eu vi você pregando, você fala línguas estranhas. Eles se surpreendem com isso até hoje. Eu falei, será que ele está brincando comigo, ou ele está de ironia comigo? Porque eles criam um respaldo para tentar desvalorizar quem gosta de ler, quem gosta de estudar, que a prioridade não é menosprezar ninguém, a prioridade é alimentar a igreja, mostrar o alimento sadio, o alimento verdadeiro. E cada dia que se passa, parece que essa repulsa para alguns pregadores se torna maior. Eles começam a propagar grupos que falam, não, fulano não é bom, fulano é da Bíblia, fulano é do estudo, ele não gosta de mistério. Tu gosta de mistério, tu profetiza se tiver que profetizar, tem revelação se Deus te entregar, mas vai pregar a palavra do Senhor, vai ensinar a palavra do Senhor e vai se dedicar aos estudos.
eu não sei, muita gente ainda vai lembrar da época que a gente fazia assim, os congressos, né? Era sexta, sábado, domingo, e no domingo você tinha na escola bíblica um estudo bíblico muito bom, né? E já nos preparando para a noite, para o encerramento. E as pessoas acreditavam, elas acreditam nisso até hoje, que pregar é diferente de quem dá o ensino pelo domingo da manhã. E pregar é também uma forma de ensinar, é uma forma de comunicar o texto. Mesmo porque você está expondo um texto que não é seu, uma interpretação que também não é sua. Você tem que avaliar aonde que o texto começa, por que o texto está parado ali, por que o texto está caminhando para lá. E a gente ainda tem essas dificuldades que eu fico assim, rapaz. E aí, você citou agora muito bem o trabalho lá no Rio de Janeiro, que eu amo muito, que é do pastor Camilo e outros mais trabalhos de oração, que eu sempre falo para os meninos que estude, ore, seja temente a Deus, porque isso faz parte da vida cristã. Você não pode desassociar uma coisa da outra, que é o começo da sua fala, onde você encontra no Evangelho de Cristo a piedade, a felicidade, você encontra a santidade, o que você precisa fazer para se parecer com o seu mestre. Isso não pode desassociar. E as pessoas elas acreditam que hoje, principalmente no meio pentecostal, com esse surgimento dessa onda calvinista batendo dentro das nossas Assembleias de Deus, alguns hoje já dizendo assim, não, eu não gosto quando os irmãos falam em língua porque eles atrapalham o meu sermão. Outro dia eu vi um pregador mandar parar. Não, vou parar. Eu olhei para a cara do camarada, aí eu pensei, Paulo, o André até fez um texto excelente agora sobre culto nas redes sociais, no Facebook, e eu, durante 2 meses, dei aula no seminário lá da igreja, Luizete, sobre pentecostalismo. E muitos pregadores não sabem nem quando está sendo neopentecostal ou pentecostal. E os calvinistas, às vezes, nos acusam de neopentecostal e também não conhecem o que é um pentecostal. Não conhecem, muitas pessoas não sabem. Lá na minha própria igreja eu falei, vocês conhecem a história da nossa igreja? Não conheço. Vocês estão na igreja e não conhecem a própria história. Conhece a história da primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo? Não conheço. Então vocês falam, vocês creem em algo e não sabem de onde surgiu. Como é que surgiu essa teologia? Como é que surgiu toda essa questão? Então, a teologia serve para isso, para defender até o que nós acreditamos. Nessa marola, eu não chamo de onda, essa marola calvinista que tenta... É marola, levou 5 jovens, 3 jovens, é marola. Onda leva todo mundo, não leva, é uma marolinha que levou alguns jovens que falaram que é calvinista. É nessa hora que o teólogo está ali para defender a igreja, para defender o que é batismo com o Espírito Santo. Como é que se defende falar em línguas estranhas, glossolalia, xenolalia? Como é que defende? Aí precisa do teólogo para defender isso. O jovem fica perturbando os grupinhos dentro da igreja, dizendo, não, isso não existe, profecia não existe, para que anjo? Aí quem vai dar a resposta? Que anjo existe. Que línguas estranhas existem. Aí cai na conta do pastor e do professor. Nessa hora o pastor e o professor servem. Sim, é nessa hora que está ali para dar resposta, para trazer calmaria para a igreja. Porque, por exemplo, como disse o mestre André Luiz, nosso meio, muitos leigos, pessoas que aprenderam a ler através das escrituras. Pessoa, a vida inteira viu anjo. A vida inteira teve experiência com Deus. Aí chega alguém agora que ouviu no YouTube uma teologia contrária ao pentecostalismo, inflama essa irmã, inflama esse irmão. Isso nada existe. Como é que essa irmã vai entrar em crise? Sim. Eu passei a vida inteira crendo nisso. Aí que entra a pessoa, do professor, do mestre, do teólogo, para dizer, não, irmão, vou te provar que nas escrituras que isso existe. E como isso é importante para o nosso meio. Verdade. Enquanto nossos irmãos vão beber uma água aqui, eu quero mandar um abraço para a RBV Retífica, que é um dos nossos patrocinadores aqui no Falando de Bíblia, que fica situado na Avenida Joaquim de Oliveira, número 401, na Boa Vista. Eu quero mandar um abraço para o meu irmão Antônio Carlos, isso mesmo, ele é o responsável lá pela loja RBV Retífica, e o número de contato dele é 21 96494 2860. Antônio Carlos, RBV Retífica faz parte do Falando de Bíblia. Também quero mandar um abraço para o meu irmão Leandro, da açaiteria Apetitoso, que fica na Vicente de Lima Cleto, número 46, em Nova Cidade. Funciona todos os dias. Você que está nesse verãozão aí chegando,
vai acabar o seu culto, ou voltando da escola bíblica, passa lá, você que é de Nova Cidade, Trindade, Itaúna, ali na Vicente Lima Cleto, lá no Leandro, na saiteria Apetitoso. Vai ser uma bênção receber os amigos lá. E o negócio é muito forte, irmão. Também quero mandar um abraço para o meu amigo Fábio Canuto, diretor executivo da livraria Querigma. Fábio Canuto, que é responsável lá pela livraria Querigma. Você que quer editar o seu livro, você que quer comprar uma Bíblia de estudo, você que quer comprar um material para manter na sua biblioteca, vai o número do Fábio, 21 987 37 3305. E o nosso último parceiro está aqui por detrás da câmera, não menos importante, porque é um abençoadorzão também desse programa, que é o Estúdio D, meu amigo Daniel Martins, aqui na Coronel Cerrado, número 270, e o número de contato é 21 96407 0186. Estúdio D. Você que quer fazer a sua plataforma de estudo toda digital para colocar na internet, você que quer fazer a sua filmagem de um clipe musical da equipe de louvor da sua igreja ou de alguém que canta na sua igreja, você pode procurar aqui, tem um bom valor para você e diz que foi o Falando de Bíblia que te indicou, tá ok? Deus abençoe. Voltamos. Sermão da Felicidade. André Luiz, Bruno Albino, é a nossa programação hoje da apresentação deste livro aqui, que está baseado no sermão de Jesus a partir do capítulo 5 da narrativa de Mateus. Essa é a primeira parte da trilogia que os nossos amigos estão escrevendo, e aqui eles estão falando do capítulo 5. Daqui a pouquinho vai chegar o capítulo 6, e mais para frente um pouquinho vai chegar o capítulo 7. E em todos os outros mais eu quero bater esse papo com vocês. Quero firmar essa aliança com vocês aí, da gente poder falar sobre Bíblia, falar sobre as maravilhas da obra de Deus. Então, nós vamos para a nossa quarta pergunta agora. Vocês acreditam que os cristãos brasileiros ainda têm dificuldades em gostar de leitura? Porque o que acontece? Por que da minha pergunta assim? Muitos ainda com tanto tempo de igreja ainda não leram sequer a Bíblia toda. O que vocês acham disso? Eu acredito que o brasileiro, ele, como tem as pesquisas de leitura, né, nós estamos muito atrás de muitos outros países. Então, infelizmente, nós não temos essa cultura literária, apesar de ter produzido grandes escritores, apesar de ter produzido grandes obras, nós não temos essa cultura literária, infelizmente, né? A leitura está muito segmentada ali numa classe média, um tipo de público que lê. Os pentecostais acabaram ficando para trás por causa dessa questão da falta de incentivo ao ensino. Então você era visto como carnal, se você quisesse fazer um seminário, fazer faculdade secular. Tá ficando frio. Devia de fazer escondido do pastor, era disciplinado, podia ser excluído, né? E por isso que quando veio essa onda do conhecimento com a internet, o meio reformado conseguiu dar esse avanço, mesmo que não foi grande, como todo mundo falou, mas conseguiu dar esse avanço porque, ao contrário de nós, eles estavam ali, já nessa vanguarda da leitura, da literatura. Eu acho que cabe a nós, professores, pastores, promovermos a literatura lá no ISET, né? Na nossa igreja tem feira literária, produzir literatura, produzir livro, indicar livro de outras pessoas. Então nós estamos aqui com o nosso livro, mas quando tem uma obra que eu estou lendo, eu vou lá e digo, leia essa obra, ou alguém lança um livro e digo, leia essa obra. Eu quero escrever bem, leia. Cabe a nós despertarmos isso, e esse é o caminho. Infelizmente, a gente tem feito pouco em relação a isso, né? Às vezes a gente olha para a Assembleia de Deus, uma igreja tão grande, você vai pegar os eventos literários, ou grandes eventos de ensino, e você vê que é uma quantidade muito pequena, infelizmente. Mas nós estamos caminhando para uma avançar. Tem que trabalhar nesse estímulo no nosso meio. O problema é que a maioria ler não para adquirir conhecimento, mas ler para ter um sermão. O cara não tem um sermão, ele fala, vou ler isso daqui, eu tenho um sermão, então ele lê. Fernandes é o rei, na simplicidade.
Então, se ler em busca de sermão e não se ler para adquirir mensagem. Aí tu vai ler alguns livros mais profundos, algumas pessoas vão falar, não, esse livro é chato. Tu fala, meu pai, que livro maravilhoso, abriu minha mente. Mas as pessoas não querem, elas querem as facilidades. O que eu vou aprender com isso? O que isso para hoje? Vou receber o que lendo isso? Então, esse é um grande problema. E adquirir conhecimento. Há livros, todos nós aqui gostamos de ler. Há livros que nós lemos que naquele momento parecia que não teriam utilidade para uso da igreja, para uso na pregação, no estudo. Aí, algum tempo atrás, 2 meses, algum tempo à frente, 2 meses, tu estava pregando, dando estudo, aconselhando, e tu lembrou da frase daquele livro, tu leu, lembrou daquilo que tu leu há tempos atrás e tu aplica e tu fala, foi válido, aquilo tinha um valor, e sempre tem um valor, a leitura sempre é importante. As pessoas têm muita resistência a leituras, principalmente no meio pentecostal, na questão do não ler livro dos reformadores, não ler livro de ordem católica, por exemplo. Eu tenho aqui Leonardo Boff, tenho Antônio Saldarini, Fariseus, Escribas e Saduceus, a Sociedade Palestinense da Editora Paulinas, é uma excelente obra. Eu só consegui entender por que daquela questão, pelo menos de Lucas 15, quando Jesus está recebendo pecadores e publicanos no seu hall de ensinos, os escribas e fariseus sendo tão veementes contra Jesus, por que ele recebia... O problema não era nem pecadores, o problema era os saduceus infiltrados ali no grupo de Jesus. E as pessoas ainda ficam naquela coisa de que, está citando uma obra católica, está citando uma... Está próximo da Bíblia, é saudável, podemos citar. É como você está falando. Eu acredito que em determinado tempo vai ser útil, vai ser produtivo e vai ser esclarecedor para quem nos ouve. Mesmo porque tem muita gente que hoje fala, ouviu o mestre André Luiz pregar, ouviu o Bruno Albino pregando, pastor Bruno Albino, e aí depois prega lá na frente, não cita a referência, tá todo mundo pensando que é dele. Aí quando você chega no evento para pregar, os caras, mas já pregaram essa mensagem aqui na igreja, só que esqueceram de falar da onde veio. Rei do plágio. É o rei do plágio, que é uma dificuldade do nosso tempo. Vamos tocar no livro não tem plágio. No final, olha aí no final, tem a bibliografia. Tem a bibliografia. Não, já vi aqui no começo, vocês já abrem fazendo citações aqui, como eu vi aqui, durante Calvino. Também tem bibliografia. Capítulo 2, você tem aqui, só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus é pobre de espírito. Citação de Calvino, porque deles é o reino dos céus, Mateus capítulo 5, verso 3. Sempre citando a fonte. Não, tem que citar a fonte. Tem que citar a fonte. Eu sei que tem a bibliografia aqui atrás. Não, porque eu já encontrei livros sem. Então 100. Não, o que mais, eu já vi gente que mandou para uma grande casa publicadora o livro e depois vi, porque eu posso dizer que depois meu telefone tocou e falou assim, arruma aí uma bibliografia para o meu livro. Eu falei, rapaz, você não está fazendo isso comigo não. Não sei se acontece com vocês. Eu posso falar aqui, irmão, porque graças a Deus eu tenho um pastor presidente que me abençoa. Beijão pro meu pastor Antoniel Moreira Brito, central do Boa Sul, a casa que eu faço parte, sou co-pastor lá, sirvo ao Senhor junto com meus irmãos. E tem toda a liberdade, assim como prego dentro da minha igreja, fora da minha igreja. Eu sempre falo, gente, vamos ser mais conscientes. Como é que o cara consegue escrever um livro e não consegue montar uma bibliografia? É complicado. Pastor Paulo, a Bíblia é uma obra literária. Então, eu tenho dificuldade do crente que não gosta de literatura, porque a Bíblia é uma obra literária. E Deus colocou a sua palavra como literatura. Então, se você ama a Bíblia e gosta da Bíblia, você também deve ler boas literaturas. O que o senhor falou é bastante interessante, eu só quero fazer uma ressalva. É importante que a gente dialogue com outras traduções, leia, reformados, católicos. Eu trabalho no campo da apologética, então eu tenho que ler outras obras, assisto programas diversos de outras religiões, mas é importante que aquele que tenha contato com outra literatura de tradição religiosa diferente, que ele esteja bem fundamentado na sua fé. Porque o que aconteceu com alguns jovens reformados, alguns jovens que se transformaram em reformados, é que eles não conheciam pentecostalismo. Eles não leram o pentecostalismo. O pentecostalismo que eles tiveram contato era da igreja deles, que não era pentecostal raiz, ou que era uma coisa meio complicada.
E aí eles comeram de uma comida e compararam com a outra sem poder conhecer, né? Então, se você está assistindo, você é novo convertido, está dando o primeiro passo, então primeiro você leia os fundamentos da fé pentecostal. Quando você sentir que você realmente tem condições de fazer a comparação e julgar as coisas, aí você pode ter acesso a outra coisa e vai acrescentar como acrescenta a sua vida. Eu também leio, também é benção. Então, vamos à nossa quinta pergunta. Como ensinadores, qual o maior desafio que está à frente de vocês no nosso tempo? Que desafia vocês? Entendeu? Assim, isso é um desafio não só para mim, mas eu entendo que é um desafio para a igreja. É esse evangelho humanista, esse evangelho onde o homem se tornou o centro. Então, fazer a desconstrução disso é um desafio muito grande. Ensinar as pessoas de que ela tem que viver para a glória de Deus, trabalhar para a glória de Deus, entender que o culto, o centro do culto não é ela, mas Deus. Está um desafio, porque além de você lutar contra uma teologia da prosperidade que é pregada por aí fora das escrituras, os pregadores são chamados para continuar alimentando essa questão humanista. Um amigo foi pregar sobre escatologia ao ponto de falar: se tu pregar escatologia de novo, tu nunca mais prega. Então, há um desafio. Há um desafio de você colocar na mente das pessoas de viver para a glória de Deus, de entender que o evangelho não tem por prioridade dar glória a ninguém, dar carro a ninguém, dar casa a ninguém. Que o centro é Jesus. E Jesus faz essas coisas. Jesus dá carro, Jesus dá casa. Eu falar que ele não faz isso é utopia, é loucura da minha parte. Ele faz isso, mas não é prioridade do reino. Então, esse é o desafio. Fazer com que a igreja se volte a Cristo, sempre a Cristo. Entender que a glória é para Cristo, que a pregação é para o nome do Senhor ser glorificado. Então, eu vejo que esse é o maior desafio. Eu acredito que o maior desafio hoje é que as pessoas elas não conseguem enxergar direito qual é a função do ensinador, do mestre. Elas confundem o mestre com o evangelista. Então, você dá uma palavra de discipulado, estava falando de sermão, né? Por que o sermão do monte não faz sucesso? Porque é um sermão de discipulado. O discipulado hoje não faz sucesso. As pessoas não querem saber de discipulado. Elas querem saber de adesão. Elas querem saber de número, de estatística, de motivação, né? E você vai discipular, escrever alguma coisa ou falar alguma coisa, as pessoas falam assim: porque você não está preocupado em ganhar almas. Sabe, a pessoa não entende que cada pessoa tem uma função no reino e que muitas vezes aquele camarada que hoje está ensinando, ele já dirigiu a igreja, ele já foi um evangelista, ou às vezes até faz a mesma função junto. Então há essa dificuldade que as pessoas não enxergam o ensinador, o mestre como deveriam enxergar, e a dificuldade com crítica, né? Você falou de crítica no começo, tem um exemplo que eu dou em sala de aula. As pessoas dizem assim: por que o teólogo é crítico? Eu digo assim: olha, eu não entendo de música. Então, quando eu escuto uma orquestra tocar, a não ser que seja muito ruim, eu sempre acho ruim. Eu tenho um maestro lá na minha igreja, camarada extraordinário. O ouvido do maestro não é igual ao meu ouvido. Com certeza. Então ele vai olhar e vai dizer assim: rapaz, esse saxofonista não toca nada. E eu vou estar dizendo assim: nossa, que maravilhoso. Então, não é porque ele é crítico, é porque o conhecimento te torna crítico naturalmente. Lógico, a gente sabe que vai cair no criticismo. O cozinheiro, gourmet, ele tem não tem como julgar, né? Então as pessoas, essa é a dificuldade. Você às vezes é visto de uma forma, um camarada chato, um camarada enjoado, não sabe tudo. E não é isso. Isso não se identificou, né? Aí já respirada porque é verdade, bem verdade, é que chega um momento em que você, por você se aplicar, por você estudar, por você desejar mais conhecer da palavra, você acaba sendo assaltado em você mesmo um senso que você precisa apurar o que você está ouvindo. Isso é uma grande verdade. E a gente acaba, às vezes, trazendo para a gente uma exigência muito grande que a gente pode cobrar da gente, mas não pode cobrar do outro. Sim. Não é verdade? Mas a minha preocupação hoje é justamente o púlpito das nossas igrejas. Né? Porque
você como pastor local, você está ali todo dia. O André está lá, serve a igreja no seminário, na escola bíblica, faz conferência fora, mas está ali, tem uma referência. O cara que é itinerante, ele está ali hoje, pode estar daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano. Aí o camarada não entende que o pastor local, se ele acender um fogo estranho lá, é o pastor local e os que estão apoiados no ensino que tem que apagar aquele fogo estranho. E aí a nossa responsabilidade como ensinadores, ela é muito exigente de nós. Porque qualquer coisa estranha, a gente precisa estar com o ouvido apurado como o maestro está na sua orquestra, não é verdade? Para que ouvindo a gente não caia no engano. Mas a crítica, até dentro do que vocês estão falando, o André falou, mas alguém que se dedica, que se aplica, se torna crítico, mas a crítica não é a partir do leigo. Por exemplo, você está vendo uma pessoa que tem dificuldade na leitura, que não é uma pessoa que tem muito tempo para se dedicar, ela trabalha muito, o histórico dela é um histórico muito terrível, e tu vê que há um esforço dessa pessoa, mas tu percebe que ela é leiga, ela não vive disso. E tu fala, eu entendi o que ela quis dizer. Ela falou errado, usou o texto errado, mas eu entendi. A igreja entende. O problema, Paulo, é alguém que vive disso, que ganha para fazer isso e comete equívoco. Não tem como fugir da crítica. Como é que aqui estamos aqui no estúdio D, que é maravilhoso, eu elogiei aqui, top. Como é que eu posso estar no estúdio e aqui a câmera não sair legal, a imagem sair chapiscada, aparecer imagem de celular? Qual o valor de estar aqui? Não, vou fazer em casa. Não vai ter crítica? Vai ter crítica. Ele está fazendo um excelente trabalho. Aí tu chega aqui e fala, aí alguém chega aqui no estúdio dele, arrumei outro lugar com preço melhor, vou fazer. Aí vai lá, o negócio tudo feio. Aí tu fala, meu pai do céu, também, claro, com essa qualidade, vai ter a crítica. A crítica vai ter, a partir do momento que alguém vive disso, ela tem que ser criticada, ela tem que se dedicar. Eu tenho feito uma crítica constante, é que quem vive da obra de forma integral tem que cumprir expediente. Isso aí. O cara diz que é itinerante, não cumpre expediente, onde que ele está? No restaurante, passeando. Tem que estar lendo, cumprindo expediente, todo mundo acorda cedo para dar uma oferta para esse rapaz, para essa moça, todo mundo acorda cedo, ele tem que acordar cedo, 6 da manhã, 8 da manhã, pegar a manhã toda e falar, essa manhã de estudo. Se eu não vou para a consagração, eu estou estudando, eu estou lendo. Mas qualquer hora está na rede social, aí fala besteira no púlpito e acha que a igreja tem que ouvir. Tem que ouvir. Não, aí não. Tem que receber, tem que dar glória a Deus. Sem contar quando não pensa que a igreja desculpa o termo, não é uma igreja inteligente. Vou falar a palavra que eu queria falar para não causar mais escândalo. E o cara fala assim, você não entendeu, eu vou repetir. É como se estivesse chamando a gente, duvidando da nossa capacidade de inteligência. É mais fácil pedir glória logo. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final e eu estou aqui com o meu pastor Bruno, mestre André Luiz, pessoas que têm uma referência no Rio de Janeiro. Eu lembro da última vez que eu estive na Gávea, isso já faz tempo, quando Gastão Martins pregou sobre Abacuque numa vigília. E eu vi as paredes da Assembleia de Deus da Gávea com o saudoso pastor Jonas Gabriel tremerem, meu irmão. Eu senti Deus na casa de uma forma como eu nunca havia sentido antes. Gastão estava cheio de conhecimento no livro do Abacuque, cheio da graça de Deus, e enquanto ele pregava a Bíblia, a parede da Gávea tremia. Eu vou dizer para vocês, irmão, aquela madrugada me marcou de uma forma de que há possibilidade, sim, de pregarmos cheios da graça de Deus. Há possibilidade, sim, de pregarmos debaixo do temor do Senhor, porque, como dizia Bauman, né, o Edmundo Bounds, melhor dizendo, o mais importante não é o mensageiro, é a mensagem. O problema é que a galera hoje acha que ele é muito importante, a mensagem não é tão importante. Nós somos representantes do reino de Deus. E hoje cabe aos nossos amigos, pastor Bruno e o mestre André, esta mensagem
que o Senhor lhes colocou no coração. Essa é a primeira parte desta trilogia, é a primeira de algumas outras entrevistas que nós vamos ter, e nós vamos explorar mais. Eu vou ler o livro, vou publicar lá na rede social, marcar meus amigos, dizer que foi boa a leitura e que é indicada para você, para o seu sermão, você que lidar com a igreja, lidar com a juventude. Eles vão fazer a consideração final, vão deixar o contato deles aqui também. Pastor Bruno, Mestre André, muito obrigado pelo tempo que vocês me cederam de estar aqui no Falando de Bíblia, nos presenteando, nos brindando, na verdade, com a exposição de Mateus capítulo 5. Que os céus continuem iluminando a mente de vocês, que a palavra continue ardendo no coração de vocês e que o sermão de vocês continue pegando fogo. Amém, Pastor Paulo. Muito obrigado pelo convite. Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, a igreja com a sua pertence. Esse programa, né, que tem abençoado as pessoas em nome de Jesus. Eu quero deixar duas palavras aqui rápido. Primeiro para os leitores, né? Continuem nesse caminho, é um caminho árduo, mas sólido. Você só vai ter a ganhar. A literatura é um mundo que se abre. É a forma de você poder aprender em qualquer tempo, em qualquer lugar. E para os pregadores, pense no longo prazo. Às vezes as pessoas acham que um ministério de 5 anos de sucesso é o auge. Não é, muitos pregadores fizeram sucesso são 5 anos e depois ninguém sabe mais quem eles foram. E as grandes referências de pregadores são pregadores que tinham conhecimento. Spurgeon, Ravenhill, Lloyd Jones. Então quando você vai citar referências, nunca é o cara que não sabe Bíblia. O cara que não sabe Bíblia é o cara do movimento ali, depois acabou. Então, se você realmente quer ser uma referência, se você quer deixar um legado, não tem outro caminho que não esse. Estude as Escrituras, estude o máximo que você puder, absorva, aprenda, e eu tenho certeza que o seu ministério vai ser mais qualificado e uma bênção ainda maior do que já é. Deixa o seu contato, meu pastor. Sim. Quem quiser falar conosco aí para trabalho literário, a gente faz revisão de estilo, de linguagem, de ortográfico, consulta teológica, ou para pregar ou para ensinar, no zap aí, 98068-2876. 98068-2876, DDD 21. Pastor Bruno. Quero agradecer, Pastor Paulo, agradecer aqui toda a direção do Estúdio D. Deus abençoe de uma forma poderosa, nos receber aqui com tanto amor, com tanta graça. Deus abençoe, Paulo, esse projeto, que prospere, que o número de inscrições aumente. Você que ainda não assistiu, assista, você compartilhe, marque um amigo, chame um amigo para também se inscrever. Eu quero deixar aqui uma frase sobre o livro, sobre a felicidade, concluir dizendo que felicidade não é ter, felicidade é ser. Felicidade não é uma mão cheia, felicidade é um coração cheio. Pode uma mão cheia esconder um coração vazio, mas um coração cheio, mesmo com a mão vazia, consegue se alegrar. Então, isso é ser feliz em Cristo Jesus. Eu tenho Cristo no meu coração. Ainda que minha mão esteja vazia, eu continuo sendo feliz. Deus abençoe. Eu quero deixar aqui só no Instagram mesmo. Você pode me seguir lá no Instagram. Eu saio prego pouco, né? Na verdade, domingo eu tenho um pouco de dificuldade, mas de vez em quando eu prego fora. Então siga lá, Pastor Bruno Albino no Instagram, Pastor Bruno Albino. E lá, se você desejar fazer algum tipo de contato, só chamar no direct que eu te passo o meu telefone. Deus abençoe, Pastor Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês. Você que está aí nos assistindo, compartilhe esse vídeo com alguém. Abençoe a vida de um amigo. Fale sobre este livro, Sermão da Felicidade. Eu vou colocar aqui depois na edição o número dos nossos irmãos para você fazer contato com eles e aí poder fazer o seu pedido. Eles vão enviar para você por Sedex, pelo correio, e você vai ser abençoadíssimo. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por esse momento em que temos de louvar o seu nome, de falar das tuas grandezas. Obrigado pela vida dos teus filhos que saíram do seu lar, das suas atividades de igreja,
da sua casa e vieram aqui, Senhor, cooperar junto conosco. Que os céus continuem os abençoando, que a mão do Senhor continue os conduzindo em paz e em segurança e realizando as coisas extraordinárias que o Senhor já os tem determinado para com a vida dos teus servos. Obrigado por esse tempo tão precioso que temos para falar sobre as tuas maravilhas, sobre a grandeza do poder que há em ti. Continua, Senhor, ó Deus, cativando o nosso coração para temermos a ti e continuarmos anunciando as tuas boas novas no nome de Jesus. Deus te abençoe, grande abraço, Shalom Alecha, que a paz esteja sobre ti.